Bom dia, turma. Tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando esses dias de isolamento social? Que ontem a gente teve notícias boas, que lá na Europa já está começando a ter o afrouxamento das regras, do isolamento, e a gente aos poucos, o mundo vai se adaptando, a essa nova realidade. Mas enfim, espero que realmente todos estejam bem, estejam com saúde em casa, se cuidando, se prevenindo. E vamos começar? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, eu sou professor de Biologia. E a gente vai estar trabalhando hoje um assunto que é lipídios. Mas antes da gente falar um pouco sobre essa questão dos lipídios, é importante a gente apenas dar uma revisada muito rápida sobre o que a gente está falando até agora. A gente está estudando o capítulo 3 do livro de vocês e a gente está falando um pouquinho sobre a questão, já falou, a questão da composição química das células, também falou um pouco da questão das substâncias inorgânicas, com relação à água, sais minerais, e começou, na última aula a gente falou um pouco sobre a questão dos componentes orgânicos, falando um pouco sobre a questão de metabolismo, e também a gente falou um pouco sobre a questão dos carboidratos, e terminou a aula passada falando um pouco sobre eles. Hoje, antes da gente realmente começar a aula, a gente vai estar falando duas coisas assim que são bastante importantes para vocês. Primeiro é a questão de como é que vocês estão, se vocês estão realmente conseguindo fazer as atividades. Então, assim, o interessante seria que, para não acumular conteúdo, a gente, assim, que vocês, enquanto a gente está dando aula, vocês pudessem também fazer a questão dos exercícios. No capítulo 3 já tem bastante exercícios falando sobre esses conteúdos que a gente acabou de falar com vocês. Então, seria muito importante que vocês tentassem fazê-los, certo? Até para a questão de fixar melhor o que a gente tem conversado com vocês. Outro aviso também que é bastante importante, eu sei que vocês estão no primeiro ano, eu sei que vocês muitas assim, professor, mas não tem necessidade agora, ainda mais nessa circunstância que a gente está. Em relação ao Enem, eu não sei se vocês ficaram sabendo, agora do dia 11 ao dia 22 de maio, estão abertas as inscrições para o Enem 2020. Eu, certo, enquanto professor, eu normalmente recomendo, mesmo você aluno do primeiro ano, você tenta, experimenta. Não, assim, você não vai ter nada a perder, muito pelo contrário. Você vai estar adquirindo mais tranquilidade, conhecendo a prova, você vai ver se adaptar à questão de ritmo da prova, porque é uma prova extensa, apesar da escola, o GEL sempre ter esse cuidado em relação a sempre estar fazendo simulado, sempre preparando vocês bem para o Enem, mas assim, uma coisa é a teoria e outra é a prática. Então realmente seria bastante interessante que todos, realmente todos mesmo, sem exceção, pudessem estar se inscrevendo no Enem. E puder até assim, testar mesmo, ver como é que está o nível de estudo de vocês, ver se realmente o que precisa melhorar, o que precisa, para que quando for, certo? Ano que vem você também vai ter o segundo ano, então você também tentar, para quando chegar no terceiro ano, você ir bem, tranquilo, que é uma das coisas que normalmente atrapalha muitos bons alunos, é a questão do nervosismo, a questão de não disciplinar bem o tempo, e isso, se você já começar a treinar de agora, fica mais fácil. Então vamos começar a aula de hoje, tá? Depois desses avisos. Então, espero que vocês, assim, a gente não está conseguindo sincronizar a questão do vídeo com
a exibição dos slides. Então eu estou mandando para vocês os slides que a gente vai estar trabalhando. Nada mais são do que o livro de vocês colocado, dando alguns destaques, né, de partes importantes. Então, como eu não estou na sala de aula, então fica mais fácil para a gente estar separando, lendo ponto a ponto do livro de vocês. Muitos vão perceber que é o mesmo texto do livro de vocês, só dando destaque, dando alguns enfoques, certo? Então, quando a gente vai falar em relação à questão de lipídios, a gente vai ter uma visão mais geral. Então, o que é que o livro de vocês trouxe a respeito dos lipídios? Então, desde a função dele, a questão da composição básica, quais são os grupos, os principais grupos de lipídios, né? Falar um pouco sobre o que é triglicerídeo, fosfolipídios, certo? Ceras, esteroides. E a gente também vai dar um pouquinho de atenção em relação à questão do colesterol, né, e seus tipos, e um pouco também sobre a questão dos hormônios lipídicos, tá certo? Bom, gente, então, em relação assim, a visão geral em relação aos lipídios, a gente vai ter a seguinte característica, que isso assim é extremamente importante para a existência da vida. A gente vai ter, certo, que os lipídios são substâncias hidrofóbicas. Hidrofóbicas, lembrar fobia, a questão de que não consegue se ligar, não consegue ter a solubilidade, por exemplo, com a água. Então, eles são substâncias que não se dão bem com a água. Tanto é que quando a gente mistura água e óleo, eles não se misturam. Eu não sei se vocês estão lembrados quando vocês viram em química a parte de mistura heterogênea. Então, vai formar duas fases. E isso para a natureza é extremamente importante, como a gente vai estar vendo ao longo, né, da aula de hoje. Outra coisa também que é importante vocês terem, se o lipídio não é solúvel com a água, ele se torna solúvel com solventes orgânicos, que a gente pode citar 3, que é éter, benzeno e cloroformo, certo? Então, outra característica, então, a primeira grande característica é que os lipídios são hidrofóbicos. A segunda é que eles são responsáveis por armazenar energia química. Então, assim, eles armazenam, tornam-se muitas vezes mais eficientes, principalmente nos animais, a questão de armazenamento de energia química do que os carboidratos. Nós vimos, não sei se vocês estão lembrados da aula passada, que os componentes orgânicos, eles podem ser divididos por funções. Então, vai ter componentes, substâncias energéticas, vai ter construtoras ou estruturais e aquelas informacionais ou reguladoras. No caso, para a parte energética, a gente vai estar destacando carboidratos e a questão de lipídios. No caso dos lipídios, o que é que vai estar acontecendo? Eles conseguem armazenar nas suas moléculas uma quantidade muitas vezes maior do que os carboidratos, certo? Então, o que acontece também? Além disso, né, então se a gente sabe que tem as moléculas de lipídios, elas conseguem armazenar uma grande quantidade de energia, a pergunta também que fica é, será que essa forma de guardar energia é a mesma entre animais e vegetais? A gente vai estar vendo que teve ao longo da evolução uma pequena diferença, né? Então, o que acontece? Os vegetais, eles armazenam energia na forma de amido, enquanto os animais é na forma de lipídio. Isso é muito importante. Porque o que acontece? Por que será que isso daí realmente é importante? Porque o gasto das plantas, o gasto energético das plantas, ele não é tão elevado quanto nos animais. Então, o que aconteceu? Normalmente, que a gente conhece, as plantas são imóveis.
né? Então, assim, não tem um grande esforço metabólico. Então, se não tem um grande esforço metabólico, então só armazenar com amido já é suficiente. Então, vegetal armazena energia através do amido. Lembrando, amido é um polissacarídeo, que é um carboidrato grande, certo? Agora, em relação à questão dos animais, já muda um pouco, né? Então, se a gente tem em relação à questão do carboidrato na forma de amido nos vegetais, nos animais a gente precisa de algo que, além de carregar, certo? Conseguir concentrar mais energia, né? Ele ocupe menos espaço. Então, o que vai estar acontecendo? No caso, os animais eles têm um gasto metabólico muito maior, principalmente por dois eventos. Claro, tem outros, mas dois se destacam, que é a questão da locomoção e da reprodução, certo? Então, e além disso, eles precisam muitas vezes carregar na sua locomoção, certo? O estoque de energia com eles mesmos, certo? Então, nesse caso, o lipídio seria o mais ideal, certo? Até aqui alguma dúvida? Vocês estão acompanhando, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, não tenha problema, certo? Eu estou disponibilizando meu Instagram, pode me perguntar, pode ficar à vontade, certo? Que aqui a gente está um para ajudar o outro, certo? Então, o que vai estar acontecendo? Só para a gente fechar então essa parte em relação ao armazenamento de energia. Lembrar, vegetal, amido, carboidrato, animal, lipídio. Professor, e o animal também consegue guardar energia através de carboidratos? Consegue, tá? Ele vai estar produzindo a questão do glicogênio lá no fígado. Só que essa produção ela é pequena. Se a gente fosse comparar em relação à questão da mesma quantidade de carboidrato, no caso o glicogênio produzido, e de lipídio, por exemplo, no corpo humano, para uma pessoa adulta, o glicogênio é uma reserva de um dia. Já essa mesma quantidade em lipídio já daria para armazenar energia durante um mês. Então, pelo que vocês percebem, o lipídio é mais eficiente para animais do que o glicogênio, certo? Que é um carboidrato, tá? Então, seguindo. Outra coisa também, certo? Que é importante a gente lembrar, tá? E assim, são duas situações, uma mais natural e a outra mais forçada, tá? Que é o seguinte, como no corpo, né, dos animais precisa ter uma eficiência metabólica, o que vai estar acontecendo? Você tem a energia vem diretamente pelo consumo de carboidratos, em especial, como a gente já tinha falado, da glicose. Lá no fígado, ele é metabolizado o excesso de energia da glicose, ela é metabolizada e convertida em glicogênio. Beleza, já é uma forma de armazenar. Agora, o que passar disso, o corpo torna para ficar mais eficiente. Quanto mais açúcar, mais energia estou consumindo e o corpo não está gastando, então esse excesso de energia ele é convertido em lipídio. Aí vem a questão da pergunta, por isso que as pessoas engordam, por isso que os animais engordam. Então, quando eu tenho um consumo muito grande de carboidratos, ou seja, no consumo da questão de energia, eu vou ter necessariamente uma conversão do carboidrato para o lipídio, porque o lipídio vai se tornar uma forma mais eficiente de armazenar energia, certo? Outro dado também que é importante a gente estar lembrando, porque é o seguinte,
Tem algumas situações que a gente... O que vai estar acontecendo? A gente precisa quebrar essa reserva de glicogênio, por exemplo, no jejum. Né? Às vezes a pessoa, não sei se você já aconteceu com vocês, às vezes você de repente precisa ficar uma manhã sem comer porque você vai fazer um exame de sangue. Você precisa, sei lá, fazer algum exame, ou ficar mesmo sem cortar uma refeição. Então, esse cortar uma refeição é um jejum. Esse jejum, então, ele vai estar retirando a glicose que o corpo precisa do glicogênio, tá? Só que tem alguns casos, o que acontece? Por exemplo, que esse tempo de ausência de alimentação, ele é muito grande. Então, vamos pegar 2 exemplos da natureza. A questão da hibernação, né, e as aves de migração. Então, por exemplo, os ursos e outros animais que têm a questão da hibernação, mas os ursos, eles precisam ter um tempo, principalmente em época de bastante frio, né, que eles vão baixar muito o metabolismo deles, vão estar num estado de sono, né, e ali eles não vão estar se preocupando em se alimentar, não vão estar preocupados em comer. Então, o que acontece? Ali, a reserva, o que eles vão estar tirando, a reserva energética deles, vai ser consumida a partir da degradação do lipídio. Então, eles precisam ter uma reserva de lipídios bastante considerável para passar um longo período sem se alimentar e sem ter prejuízo no funcionamento do corpo. Mesmo pensamento vai ser em relação à questão das aves migratórias, porque elas vão passar muitas vezes muitos milhares de quilômetros voando, né? E muitas vezes elas vão passar longos períodos sem se alimentar. Então elas precisam ter uma reserva calórica muito grande. E isso, elas vão estar, muitas vezes o lipídio vai ser a única fonte de energia para essas situações. Gente, agora sim, já que a gente está falando em relação à questão de jejum, a questão de lipídios e tudo mais, 2 temas que normalmente o pessoal tem, assim, faz parte do nosso dia a dia e também o Enem tem pedido. Um deles é a questão da fome, que muitas vezes é algo provocada, né? As condições sociais, condições econômicas terminam forçando a pessoa a não ter a fonte de alimento diária, e isso termina prejudicando muito o funcionamento do corpo, o desenvolvimento físico, intelectual da pessoa. Eu particularmente tenho já tive alguns alunos que vivenciam essa realidade diariamente, né? Então, assim, o que acontece? É uma situação muito triste, e isso termina afetando vários aspectos da vida da pessoa, tá? Mas a pergunta aqui é, e o que isso gera no corpo? Porque assim, você está com fome. O que é a fome, basicamente? É a diminuição do nível de glicose no seu corpo. Então o corpo alerta dizendo que está precisando de glicose. Se você não se alimenta e a reserva de glicose chega num nível baixo, o corpo ele começa a retirar essa glicose da degradação do lipídio. Então isso seria o primeiro estágio da fome. Tem gente que faz isso por questão de emagrecer, né? Eu sou um pouquinho gordinho, vou precisar fazer esse tipo de dieta, ou seja, diminuir a quantidade de açúcar para que possa parte da gordura ser queimada, tá? E aí acontece o emagrecimento. Isso, gente, é uma situação. Então você tem a questão da fome, que ela pode ser, assim, que é uma situação triste, né? Boa parte da população brasileira passa fome. Eu sei que muitos de vocês já viram situações de fome, certo? Extrema. E, assim, não é muito fácil, tá? E outro, gente, um outro problema também que é bastante, infelizmente é bastante comum, que é um distúrbio alimentar. Não sei se vocês estão lembrados em relação à anorexia. Então a gente tem distúrbio alimentar, por exemplo,
o excesso, né, de comida, a compulsão por comida, também tem o contrário, né, tanto a bulimia quanto a anorexia. No caso da anorexia em especial, para o caso da gente, é a pessoa que é magra e ela começa a se ver gorda, então ela para de comer, entra num estado muitas vezes de magreza extrema e isso se torna prejudicial. Então, assim, muitas vezes, períodos muito prolongados de jejum terminam produzindo substâncias tóxicas, por conta até por derivados desses lipídios que estão sendo degradados, certo? Bom, feito isso, certo? Essa visão geral que a gente teve agora, a gente também tem uma partezinha que merece um pouco também de destaque em relação como nos vegetais, certo? São armazenadas a questão dos aonde nos vegetais é que a gente pode encontrar lipídio, já que a gente viu que os vegetais eles dão mais preferência em termos de armazenamento ao amido do que ao lipídio. Amido, lembrando que é carboidrato. Então, nos vegetais, os lipídios eles estão mais concentrados em sementes e frutos. Isso porque são locais que eles vão estar dando suporte, né, a grande quantidade de energia que vai ser, por exemplo, utilizada no desenvolvimento do embrião, né, já que a semente ela é onde vai estar sendo guardada o embrião da planta, né? E também o que acontece? Esse fruto, né, e essa semente, elas sendo ricas em lipídios, elas também se tornam atrativas para animais, né, que vão estar se alimentando tanto desses frutos quanto dessas sementes. E aí, gente, entra uma parte muito importante para a natureza, porque assim, na natureza tudo é muito interligado. Então, se tem uma planta que ela consegue investir energia, tornar suculenta, tornar atrativa, né, frutas e sementes, o objetivo dela ali é simples, é utilizar o animal como um fator de dispersão, ou seja, espalhar a semente ao longo da natureza. Isso ajuda a aumentar, né, a possibilidade de vida, né, da questão da própria planta, certo? Aumenta a questão de locais onde ela vai poder estar se desenvolvendo. Bom, aí, gente, a gente vai começar então a segunda parte da aula de hoje, né? Então, o que a gente vai estar falando agora? A gente está falando um pouco dos grupos. Então, a gente teve uma visão geral em relação aos lipídios. A gente falou um pouco sobre a questão, né, da composição, das funções, como é que ela é nos vegetais, como é que é a questão nos animais, a importância energética. Bom, a gente agora vai falar um pouco sobre os grupos de lipídios. E o primeiro grupo que a gente vai estar falando, vai falar um pouco sobre a questão dos triglicerídeos, ou trigliceróis, certo? Então, o que acontece? Aí a gente vai estar dando destaque a dois tipos, que a gente, assim, falando isso em português, a questão dos óleos e gorduras, né? Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente em relação aos triglicerídeos, não sei se vocês já ouviram falar deles. Às vezes a pessoa, por exemplo, vai para o médico passa um exame de sangue, e aí ele fala assim, não, eu queria saber como é que estão seus triglicerídeos, né? Então, esse triglicerídeo realmente tem a ver, como a gente vai estar vendo, certo? Em relação à questão óleos e gorduras, né, e o nosso metabolismo. Bom, basicamente um triglicerídeo ele é formado por dois grupos de moléculas. Um glicerol, que vai se unir com 3 ácidos graxos, e aí vai formar um triglicerol, certo? Um triglicerídeo. Tudo bem até aqui? Então, assim, no slide ele vai estar mostrando como é que acontece essa reação, né? E assim, ela é mais informativa, não há necessidade de vocês estarem decorando essa equação, certo? Essa reação. E aí, gente,
entra num outro aspecto também importante, em relação aos tipos de ácidos graxos, certo? Tipos de gorduras, tipos de óleos. Então a gente vai estar falando em dois grupos que vão estar se destacando, dois grupos que são extremamente importantes. Um que é relacionado aos ácidos graxos insaturados e os ácidos graxos saturados, tá? Insaturado, eles vai ter, que aí a gente vai ter, isso é importante, né? Uma ou duas ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono na cadeia. Bom, isso vai permitir uma certa fluidez, né? Uma certa liquidez, que elas normalmente vai estar se encontrando no estado mais algo perto do líquido. Por que algo perto do líquido? Porque a gente, nesse caso, vai estar dando destaque à questão dos óleos vegetais. Então, ácidos graxos insaturados, né, eles vão estar apresentando de uma ou mais ligação dupla nos seus carbonos, tá? E estão sendo representados principalmente pelos óleos vegetais. E aí entra uma outra coisa também que é importante. Quando a gente fala assim, eu tenho a manteiga e a margarina. A manteiga, ela é de origem animal, vindo da nata. Já no caso a margarina, ela vem a partir de óleos vegetais. Então, o que vai estar acontecendo? Mas professor, o óleo vegetal não era para ser mais líquido? Como é que eles conseguem, então, ter a consistência cremosa da margarina? Eles vão ser, esse óleo ele vai ser hidrogenado, né? Então, o que vai estar acontecendo? Eles conseguem, via reação química, romper essas ligações duplas, né? E aí vai dar rompendo essas ligações duplas, ou seja, tornando o que é insaturado em saturado, a gente vai ter a possibilidade de tornar eles, né, dar uma consistência mais cremosa a esse óleo vegetal, certo? E aí, gente, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter agora também, então, se de um lado a gente tem os ácidos graxos insaturados, nós temos os saturados, né, que ali só vai ter ligação simples entre os átomos. E quem vai estar se destacando aí vão ser as gorduras animais. Então, quando a gente falar manteiga, como eu falei que vem da nata, carnes gordurosas, exemplo clássico, a picanha, né, e outras, sorvetes. Então, o que acontece? São fontes ricas em ácidos graxos saturados. Agora sim, qual é o destaque que a gente precisa dar a isso? Primeiro, que a questão dos ácidos graxos, graxos saturados, eles estão relacionados diretamente com doenças cardíacas e outros problemas cardiovasculares. Porque muitas vezes esses lipídios saturados, eles podem estar se acumulando, né, na hora do transporte, seja em vaso sanguíneo ou seja no coração, tá? Então isso aí é importante. Então, relembrando, nós temos lipídios saturados e insaturados. Insaturados tem ligação dupla, saturado não tem. Insaturado a gente tem óleos vegetais, saturado a gente tem gorduras animais, certo? Bom, outra coisa também que a gente tem que, assim, é importante destacar, né, não tem só desvantagem essa questão de gordura, a gordura muitas vezes nos animais ela é utilizada como um isolante térmico. Então isso é bastante importante para que os animais possam estar se adaptando a ambientes frios. Bom, em relação à questão, por exemplo, a gente falou em relação aos animais, mas se a gente for falar em relação, por exemplo, às plantas, a gente vai ter, como a gente até comentou anteriormente, que tem algumas plantas que elas vão estar armazenando esses óleos vegetais, seja no fruto, a exemplo da azeitona, ou em sementes, por exemplo, como a gente tem no amendoim, na soja, certo? Bom,
Há outro grupo, gente, também bastante importante, que assim seria interessante a gente dar um destaque para eles, que inclusive quando a gente for falar um pouco sobre a questão de membrana, a gente vai falar sobre eles, que é a questão dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles no caso, eles são extremamente importantes na formação das membranas celulares. Então a gente vai ter uma parte hidrofóbica, certo? E uma parte hidrofílica. Depois a gente vai estar explicando isso com mais calma. No slide de vocês tem uma imagem que seria extremamente importante vocês darem uma olhada com muito carinho nelas, para realmente poder entender essa estrutura, né? Então você tem uma estrutura central com duas ramificações, certo? Outro também que é bastante importante, então, a gente falou dos triglicerídeos, falou dos fosfolipídios. A gente também vai falar um pouquinho sobre a questão das ceras. Ceras, elas são derivadas de ácidos graxos em cadeias longas, certo? E elas tornam-se importantes porque elas são impermeabilizantes das superfícies, né? Então dificulta a passagem de água. Então assim, a gente tem isso, por exemplo, na pele. A gente tem isso, por exemplo, tanto é que a gente tem a questão da oleosidade da pele, isso é importante, né? Tem a questão, por exemplo, nas penas das aves. A gente tem no exoesqueleto dos artrópodes, a exemplo, certo? Dos insetos, né? Nos vegetais pode estar recobrindo tanto a questão de frutos quanto a questão de folhas. Na questão dos, assim, até de exemplos em relação à questão de ceras, a gente vai ter, por exemplo, a questão da cera de abelha, né, para formar a questão da colmeia, e tem a questão da cera nas folhas, porque quando chove, a gente percebe que a água não fica acumulada nas folhas, elas escorrem pelas folhas, certo? E, gente, para finalizar a aula de hoje, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre a questão do último grupo dos lipídios, que vão ser os esteroides. No caso dos esteroides, eles vão poder, assim, vão ser a estrutura básica, inclusive está no slide de vocês, né? Ela é formada por quatro anéis carbônicos ligados entre si. Então a gente vai ter 4 tipos diferentes, 4 grupos extremamente importantes que são classificados como esteroides, que é o colesterol, hormônios sexuais, seja a testosterona, que é o masculino, estradiol e a progesterona. Estradiol também pode ser chamado de estrogênio, né? Então assim, esses hormônios sexuais são hormônios a partir da questão dos esteroides, grupos dos esteroides. Tem a vitamina D, né? E tem a questão dos sais biliares. Eu não sei se vocês